Tem isso que a gente tem falado, que é um pouco o toque puro, ou o toque que a gente chama de toque com tabu, né? Por conta da natureza dessas obsessões. E qual a implicação disso? Porque a gente faz pouco diagnóstico. O toque a gente já demora para fazer diagnóstico. E se o toque vier acompanhado, ou se o carro-chefe do toque forem esses sintomas ligados à agressividade, a conteúdo sexual, religioso, o paciente muitas vezes não fala sobre isso, porque existe um constrangimento interno gigantesco. Então ele vive esse transtorno de maneira escondida, sem falar para ninguém. E dessa ideia do conceito de toque puro apareceu sobretudo para esses pacientes então, que não relatavam se não percebia muito, né? Compulsões, né? É muitas vezes dito aqui só tenho obsessão, mas se você investigar bem, normalmente você vai encontrar essas compulsões associadas. E o que acontece? Quando você faz, de fato, uma investigação estatística com análise fatorial, mesmo para esses pensamentos, né, tecnicamente puros, você vai encontrar algum nível de compulsão relacionada. Se a gente usa isso só como, puxa, não tem compulsão, a gente deixa de investigar e tem implicação para o tratamento. Os principais conteúdos, né, desse toque puro, né, então são obsessões de cunho de atos agressivos, violentos, como medo de ferir alguém, medo de se auto-machucar, né? Conteúdos sexuais e relacionados com conteúdos de tabu, medo de atração por crianças, dúvidas sobre orientação sexual quando a pessoa está muito à vontade com a sua orientação sexual, né? Conteúdos religiosos, medo de ofender a Deus, cometer uma heresia, um pecado quando ela não quer fazer. E o que é interessante é que a maior parte das vezes, como são conteúdos muito próprios da pessoa, ligados com uma vivência íntima, eles são extremamente egocintônicos. A pessoa reconhece o desconforto, né? Como aquilo foge do controle da pessoa, como não tem a ver com aquilo, mas aquilo causa muito incômodo. E, obviamente, esses pensamentos são contrários aos valores do indivíduo, gerando intensa culpa e vergonha, impedindo a busca de ajuda, né? Daí vem os rituais mentais, né, que são essas compulsões ocultas, que é o que faz, então, para a gente, muitas vezes, pensar que é um toque com obsessão pura, né? Rituais mentais, isso a gente investiga mais, oração, revisão de memórias, neutralização com imagem. Tem uma imagem ruim que vem à minha cabeça, eu tenho que pensar numa imagem boa, ou em oposição, ou para neutralizar, ou para compensar. Isso é uma coisa que a gente tem que investigar, essa checagem interna para esses pensamentos. Como é que meu corpo está reagindo diante de um potencial fator desencadeante dessa natureza, né? E para confirmar ou não confirmar a ausência de desejo, né? Então eu estou lá me monitorando, puxa vida, não, caramba, mas e se por alguma razão eu tive alguma resposta corporal? Puxa, lascou. Caramba, então isso é a confirmação de que eu de fato estou inclinado a ter uma atração por alguém que eu não gostaria, não sei o quê. Ou se eu não tive, puxa, será que então isso quer dizer que eu não tenho? Então a pessoa fica o tempo inteiro se automonitorizando. E o reasseguramento, que tem uma implicação muito grande, porque o paciente fica se reassegurando, muitas vezes, tentando muitas vezes desconstruir, e daí implica numa outra coisa que se chama acomodação familiar, que é o reasseguramento com terceiros, né? Que é, então, abaixar seu desconforto pedindo com que os outros digam que aquilo não vai acontecer, ou que aquilo é viagem, que não vai assim, não vai acontecer, e alivia momentaneamente. E isso aqui é extremamente importante, né? O paciente, então, acaba evitando situações, pessoas, objetos que acionam as obsessões. Como a gente falou, evitar faca, evitar criança, evitar igreja. E o problema é esse, a gente diminui isso no curto espaço de tempo, desconforto, mas a gente mantém a cadeia comportamental do toque, sendo cada vez mais facilitando essas reações. Os pacientes têm muita vergonha de falar, não é à toa que isso é descrito como tabu thoughts, né? Então pensamentos tabu. Tem vários estudos mostrando que a gente já demora 7 a 8 anos para fazer diagnóstico de toque, e se a gente pegar pacientes com esse tipo de sintoma, às vezes a gente demora 10, 12, 13 anos para fazer diagnóstico. A gente precisa fazer psicoeducação, né? O paciente precisa entender que aquele é um quadro médico passível de intervenção, né? Que o toque não o representa. Super interessante falar isso, né? Então, o toque é
algo que acontece com você que não tem funcionado, mas ele não te representa, ele não te define, né? Isso é uma coisa que a gente costuma dizer para os pacientes com TOC, que é essa história, a ideia de generalização, como aquilo então dissesse, definisse quem é aquela pessoa, qual é a personalidade dela, o que ela acredita e o que ela não acredita. Não basta só dar remédio, você vai precisar ajudar esse paciente a enfrentar essas dificuldades, né, e conseguir manejar todos esses desconfortos causados para quando ele enfrenta esse tipo de situação. Avaliação clínica, o que é importante, né? É uma entrevista ativa, né? Não precisa nenhuma grande escala, mas está ciente de que eventualmente vão existir obsessões e compulsões ocultas, né? É importante você estabelecer uma boa relação médico-paciente, terapeuta-paciente, porque isso diz muito respeito à intimidade da pessoa, né? Então, se você não criar um bom vínculo com o paciente e mostrar para ele, né, com as suas perguntas, que aquilo pode acontecer, que você não está estabelecendo juízo de valor, juízo moral, você facilita o caminho para que ele possa falar, ficar mais à vontade. Perguntas que podem... Você evita lugares, objetos ou pessoas para não ter certos pensamentos? Então, a ideia não é que eu tenha, né? Então, uma compulsão clássica, puxa, eu estou com um pensamento que minha mão está contaminada, né? Não, eu evito coisas para que o pensamento não apareça, ou para que aquela sensação, né, eu não tenha. Claro, diferenciar TOC de outras condições, de fato, alguma parafilia, mas daí é muito mais a exceção do que a regra, eventualmente um quadro psicótico em que a pessoa perde um pouco a noção, o juízo da realidade, alguns transtornos, com transtorno de ansiedade, você vai ter ideias reentrantes, coisas dessa natureza, mas a maior parte das vezes isso é TOC. Essa população, a gente achava que era menor do que ela de fato é, e depois a gente foi entendendo então, que os estudos mostravam que pacientes com pensamentos tabu eram 4%, 5%, no máximo 10% da população com TOC, né? Na realidade não é. Quando a gente então começou quando a literatura, né, o mundo começou a olhar melhor para esses pacientes com pensamentos tabu, chega a ser 30% desses pacientes, né? Então não é pouco, né? A outra coisa é que esses pacientes então são pouco estudados e os poucos trials que fizeram-se com eles também não são mais fidedignos possíveis. Por quê? Porque muitas vezes você não observava e você não investigava o componente compulsivo. Você só punha foco no componente obsessivo. Então existe uma ideia anterior, ainda de estudos não tão bem conduzidos, com amostras pequenas, que esses pacientes responderiam pior à medicação e terapia comportamental. O que se sabe hoje que não é bem verdade. Muito possivelmente tem um viés aí na história que, claro, se você não endereçar bem a compulsão do paciente com uma abordagem de terapia comportamental, esse paciente vai responder aquém daquilo que ele poderia responder. Então, talvez tenha um viés aí, provavelmente esses pacientes não respondem pior. É só a gente que não está cuidando bem dessa turma. TOC tem que tomar doses de antidepressivos serotoninérgicos em doses altas, normalmente as máximas toleradas, por um tempo um pouco mais prolongado. Então, a gente tem que ter paciência, né? Fazer aliança com o paciente, porque o problema é quanto maior a dose, maior eficácia, fato. Mas também é fato que quanto maior a dose, maior sintomas colaterais. Então, se você não cuidar desse equilíbrio, você vai prejudicar o paciente vai parar de tomar, não vai ter a melhora suficiente. E a gente tem que esperar. O paciente fica ansioso, a gente fica ansioso, e o TOC demora um pouco mais para melhorar do que outros quadros de ansiedade e a depressão. Técnicas cognitivo-comportamentais e o que a gente sabe mesmo para o TOC. Daí, falando do TOC especificamente, são as técnicas comportamentais e principalmente exposição com prevenção de resposta, né, que implica então você elicitar, fazer com que o paciente enfrente, né, tenha contato com aquele objeto temido, com aquele pensamento e não faça a compulsão. Eu trouxe aqui uma das coisas de mindfulness, mas qualquer coisa que envolva uma melhora da sua percepção corporal, e você então entender que você pode tolerar o desconforto, né? Que é isso, as pessoas com intolerância à incerteza e com muita intolerância física corporal, né? Eles querem se livrar logo daquele desconforto. Se ajudar esse paciente então a conseguir tolerar, aguentar mais o desconforto, porque esse desconforto em algum momento vai diminuindo e passa, né? E quanto mais você fizer isso, você vai aumentando o seu controle, né, corporal e ficando mais à vontade, ficando menos vulnerável a esse tipo de coisa.